Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 18 de novembro de 2024, segunda-feira, começando a semana. Agora são aproximadamente 7h34 da noite, começando aqui pelos mercados lá nos Estados Unidos. Tivemos aí caminhos diferentes em relação a bolsa industrial, Dow Jones com recuo de 0,13 no dia, S&P alta de 0,39 e Nasdaq alta de 0,60. Lembrando que hoje nós não tivemos nenhum evento econômico pré-agendado em nosso calendário e vamos dar continuidade aqui no Bitcoin. Atualmente, pessoal, Bitcoin no diário está subindo aí por volta de 1,5%. Preço a mercado agora 91.260 aproximadamente. Vamos dar uma olhada aqui que rolou de sexta para cá e as principais expectativas aí para o final do dia de hoje, segunda-feira, e até amanhã para a nova análise. Vou reduzir aqui o tempo gráfico, pessoal. Então, pessoal, a gente vinha trabalhando com a estrutura aqui, né, desses fundos ascendentes, ao mesmo tempo a gente tinha essa estrutura de topos descendentes e estávamos aguardando aí rompimento de uma das duas extremidades, certo? Então a gente fez a identificação, né, do rompimento aqui desse ciclo de topos descendentes após, né, um eventual conflito de interesses aqui dentro dessa região e nós tínhamos aí como expectativa, né, os compradores buscando novos níveis de preço. Ao mesmo tempo, a gente identificou duas barreiras, né, que estavam presentes na região dos 92 mil dólares e 93 mil dólares. Então, a partir de sexta-feira, a gente percebeu que, de fato, né, a barreira manteve-se exposta no livro de ofertas e acabou faltando aí um pouco de aptidão por parte dos compradores, né, em adquirir, pelo menos de forma parcial, né, o acúmulo de lotes que estava lá presente. Então é perceptível no gráfico mesmo, né, que na proximidade dos 92 mil não houve um ímpeto comprador, né, não houve força compradora ao ponto aí de adquirir todos esses lotes ou parcialmente a este nível de preço. E ao mesmo tempo, né, nós iríamos utilizar essa estrutura como eventual suporte caso, né, o mercado voltasse a essa região, a esse nível de preço. Aqui pela falta de volatilidade no sábado, né, a gente não teve aí uma retroatividade do preço mais verticalizada, né? Acabou que não chegou a encostar aqui nesse novo suporte, porém manteve-se a estrutura ascendente dos fundos, na qual você percebe que se manteve, né, a estrutura de preço ascendente. Então, teoricamente, a gente vai fazer algumas atualizações a partir de agora, né? A gente vai remover essa região e vamos utilizar apenas a estrutura que está vigente aqui na tela, pessoal. A gente permanece com a estrutura de fundos ascendentes, ao mesmo tempo como referência aqui de resistência à região do topo histórico. Lembrando que houveram múltiplos encontros aqui nesse suporte diagonal e a gente percebe, né, a fragilização dessa região, ou seja, a gente precisa de um certo protagonismo daqui em diante. Tá? Está muito evidente que os compradores irão precisar reagir para que não perdemos essa região. É importante daqui em diante, a partir de, né, hoje, segunda-feira, dia 18, a gente tem aí, né, uma ambição dos compradores na busca, né, principalmente pela região do topo histórico e um mundo perfeito, né, buscando renovar a máxima. Porém, nós temos alguns embrólios a serem colocados aqui para vocês. Primeiro passo, pessoal, aqui no diário
é fundamental que mantenha-se o volume de compra prevalecendo no dia de hoje, certo? Nós precisamos, né, que os compradores consigam manter aí a proximidade do preço atual e de preferência acima, né, dessa região que está aí dos 91.400 aproximadamente agora, manter aí, né, o volume comprador prevalecendo para que, né, a partir das 9 horas ou no dia seguinte, no caso amanhã terça-feira, possa induzir aí os compradores a continuarem, né, consumindo lotes e, consequentemente, buscando novos níveis de preço. Ou seja, nós temos aí aproximadamente 1h20 para o fechamento do candlestick diário e essa é uma condicionante muito importante, que prevaleça volume comprador no dia de hoje. Tá? Inclusive, a gente irá superar aí, né, o volume de venda que praticamente foi concretizado aí no domingo e no sábado. Então, no final de semana praticamente prevaleceu mais volume vendedor, mas, né, no dia de hoje a gente, né, verifica até o momento que irá prevalecer volume comprador. Então é muito importante que se mantenha assim até o fechamento. Outro ponto a ser observado, pessoal, é no livro de ofertas, tá? Então, o que a gente percebe? Que existem algumas acumulações de lotes aqui por parte dos vendedores, tá? Inclusive sobressaindo em relação, né, aos lotes posicionados no lado dos compradores. Ao que se percebe, ainda existem alguns resquícios de lotes na região dos 92 mil, são quase 10,3 milhões de dólares a serem comprados a esse nível. Então existe aqui, teoricamente, uma mini barreira ainda. Na região dos 92.800, a gente tem mais 12,5 milhões de dólares a serem executados a este nível de preço e no final temos na região dos 93, né, ainda a permanência, né, daquela barreira, aquela acumulação de lotes que foi identificada na sexta-feira, com quase 27 milhões de dólares posicionados. Ou seja, a gente tem aí, né, teoricamente, bastante lote acumulado ainda na região entre os 92 mil e os 93 mil dólares, e a gente precisa de um certo protagonismo aí por parte dos compradores ao que tange a aquisição desses lotes a este nível de preço. Então, fica aqui para vocês, né? Essa real situação no livro de ofertas é importante de analisar o gráfico e o livro juntamente, porque em momentos de decisão, em momentos importantes, em que a gente precisa aí de um certo protagonismo, você terá aí muito mais assertividade acompanhando os dois de forma simultânea. Então, ao mesmo tempo que a gente vem para fechar com um volume comprador prevalecendo no dia de hoje, né, ultrapassando aí o volume de venda no final de semana, podendo induzir os compradores a continuarem agredindo o preço, ao mesmo tempo a gente tem aí um acúmulo de lotes, né, nessas regiões que foram passadas aí para vocês na sexta-feira. É importante acompanhar novamente, né, o mercado com o gráfico e o fluxo, né, ou seja, o livro de ofertas, ambos abertos aí online, justamente porque é de extrema importância, né, a verificação, né, se esses lotes irão permanecer posicionados e se os compradores irão conseguir adquiri-los ao ponto, né, de removerem essas barreiras e buscar aí a nossa região primária, o nosso alvo, né, que é a região aqui do topo histórico. E para quem sabe, a gente conseguir ultrapassar e renovar a máxima, dando continuidade na ascendência do preço. Então, basicamente, é isso, pessoal. A análise de hoje. A gente tem essas possibilidades. Lembrando que a gente tem aí quase mais 1h16 até o fechamento.
e, obviamente, considerando que não prevaleça o volume comprador no dia de hoje, né? Ou seja, se o preço retroagir, né, dentro dessa 1h16 até os 89.880 mais ou menos, aí pode ser que azede a marmita e eventualmente, né, esse suporte que já está mais fragilizado em vista das múltiplas retrações venha, né, a perder essa região, podendo ocasionar aí, né, uma correção um pouco mais acentuada e quem sabe, né, na proximidade dos 85 mil dólares. Então, esse é o cenário. A gente vai precisar de protagonismo por parte dos compradores, a gente precisa do ímpeto deles, né, da agressividade, né, de adquirir esses lotes. É muito dinheiro posicionado, querendo ou não, existe, né, muita responsabilidade por parte desses institucionais, né? Investidores comuns dificilmente vão conseguir mover preço a esse ponto, né? A esse extremo que se encontra atualmente aqui o Bitcoin. E é isso, a gente vai aguardar, né, ao longo do final do dia, vamos acompanhar o cenário e a gente retorna amanhã aí com uma nova análise, quem sabe novas novidades. Fechado? Então agradeço a presença de todos. Você que está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui no canal. Beleza? Uma ótima semana para você e a gente se vê amanhã. Um grande abraço.